Glórias a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. Que a graça de Deus, a bondade e a misericórdia dele nos alcance nesta noite, né? Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Toda a honra, toda a glória é dada para o nosso Deus, né, meus irmãos? Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Mais uma noite, mais uma live, né? Mais uma palavra de Deus para edificar nossas vidas, né? Para nos abençoar. Que a palavra nesta noite entra cortando, né? Igual a espada de dois gumes. A palavra de Deus, ela sempre vai nos orientar, nos despertar, né? A palavra de Deus, ela nos liberta. Glória a Deus, porque temos a palavra para a gente aprender a cada dia com as coisas de Deus, né, meus irmãos? Eu estou com a Bíblia aberta aqui em Marcos 5, onde a palavra diz assim: na casa em que entraste, ficai nela, até partir dali. Quando algum de vós não receberem, nem vós ouvirem saindo dali, sacode o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. E em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. E ensinando ele, pregava ao povo, quase se arrependesse, expulsava muitos demônios, ungia muitos enfermos com óleo e os curava. Glória a Deus, glória a Deus. Mais uma palavra da parte de Jesus. Aqui, o Senhor mandou os discípulos, né, ir para uma determinada cidade, pregar a palavra, né? E o Senhor ensinando para aqueles discípulos que aonde eles chegassem, que eles passassem a palavra dele, e aquelas pessoas não dessem ouvido à palavra do Senhor, não quisessem ouvir, né? Ignorasse a palavra de Deus, simplesmente foi ordem de Deus, sacudisse o pó da sandália e ali não voltaria mais. Quando a gente lê o final, né, que fala assim: saindo eles, pregava ao povo que se arrependesse, expulsava-se muitos demônios e ungia muitos enfermos com óleo e os curava. Então o Senhor tem sempre um propósito naquilo que Ele faz, naquilo que Ele nos ordena a fazer. Então a gente, meus irmãos, a gente tem que ficar muito atento quando vem alguém de Deus falar algo para nós. A gente tem que ficar muito atento quando chega um servo de Deus na nossa casa, né? Porque a gente não sabe o que foi que Deus mandou aquele servo falar para você. Você não sabe por que propósito aquele servo de Deus está na tua casa, veio na tua casa te visitar. Muitas vezes Deus veio com algo para você, mas quando Deus começa a usar aquele vaso que foi até tua casa para falar aquilo que Ele quer falar para você, você começa a debater as coisas de Deus, você começa a questionar, você começa a murmurar e desfazer e não aceita aquela palavra que está vindo para você. E Deus ali, Ele trouxe algo para você, tanto para te abençoar, ou para te corrigir, ou para te ensinar, ou para te ajudar, seja lá qual o propósito que Deus enviou aqueles ali na tua casa. E você perde se você não ter sabedoria para ouvir do servo que está na tua casa enviado por Deus. Pela tua tolice, tu vai perder o teu milagre, tu vai perder a tua cura, tu vai perder uma bênção que Deus está levando para você, um livramento, uma direção, né? Por tolice, você perde, por não ouvir, por não aceitar e por ignorar a palavra de Deus.
No final, a gente vê que eles, os discípulos, saíram pela cidade, onde ungiu muitos enfermos, curaram muitos doentes. Essas pessoas que foram curadas, foram ungidas, foi porque aceitou de Deus, porque ouviu daquele servo de Deus e recebeu da parte de Deus, tomou posse ali da palavra e Deus fez a obra ali na vida deles. Mas aqueles que não querem, dispensa a palavra de Deus, ignora, perde. Às vezes Deus, meu irmão, tem algo tão grande para fazer na tua vida. Deus tem bênção para te dar. Deus tem livramento, Deus tem milagre. E Deus usa de estratégia, enviando alguém na tua casa para passar um recado, para te dar uma direção. E você acaba perdendo por não ter sabedoria em ouvir o que Deus tem para te dizer. Então fique atento às coisas de Deus. Quando alguém chegar na tua casa, um servo do Senhor chegar na tua casa, ouça com atenção, tenha sabedoria no ouvir, né? Preste atenção no que Deus está falando, analise aquilo ali, escute primeiro e depois vai meditar naquilo se tu não tem certeza, mas não perca o teu milagre, não perca aquilo que Deus está levando para você. Às vezes Deus está ali com o milagre pronto, mas por você não ter sabedoria você perde, ou por falar demais, né? Muitas vezes os próprios servos de Deus, quando Deus envia outros servos na casa dele para falar algo, ele, por conhecer Deus, por ter uma intimidadezinha, já se acha demais, acha que Deus fala, que Deus responde com ele qualquer hora, qualquer momento. E aí quando o irmão fala, quando o irmão começa a dar uma direção, começa a debater, começa a murmurar, começa a reclamar, e Deus está ali com algo pronto para entregar, e você perde porque não teve sabedoria. Mas quando você fica atento às coisas de Deus, quando você toma posse da palavra, você escuta aquilo que Deus está te falando, pode ter certeza que algo bom vai acontecer na tua vida, que algo de Deus tu vai receber. Pode ser um milagre, pode ser uma cura, pode ser um presente de Deus, pode ser uma bênção. Pode ter certeza que aquele servo ali do Senhor não foi na tua casa em vão. Então receba da parte de Deus. Quando alguém falar para você, te dar uma direção da parte de Deus. Quando Deus falar algo para você através de um servo dele, escuta com atenção, obedeça a palavra de Deus, tome posse da palavra, não ignore o que está vindo de Deus ali para você, ainda assim que você conhece a palavra de Deus, ainda assim que você também é uma serva do Senhor, um servo do Senhor, não jogue fora aquilo que Deus tem para você. Muitos perdem, até os próprios servos de Deus, perdem por achar que conhece de Deus também mais do que o outro irmão, por achar que tem mais intimidade, por achar que qualquer hora que ora, Deus responde. Mas Deus, meus irmãos, tem a maneira dele fazer, ele tem as maneiras dele trabalhar com cada um de nós, ele tem as maneiras dele de falar. Deus, ele fala coisas comigo que eu entendo, meus irmãos, mas tem coisas que eu não entendo. E quando eu não entendo aquilo que Deus falou, Deus usa um vaso para falar comigo. Aí eu vou entender. Aí vem o entendimento. Mas nem sempre o que Deus fala, a gente sabe que é de Deus. Mas nem sempre a gente sabe interpretar aquilo ali que Deus está falando. Às vezes a gente acha que é de um jeito, e Deus está falando de outro. A gente tem intimidade, a gente busca com Deus, mas às vezes é necessário Deus usar alguém para falar para nós. Porque Deus sabe, se ele falar ali, a gente não vai entender, não vai compreender como ele está falando para nós. E ele vai, usa os dele, os vasos dele para falar, para entregar aquele recado. Graças a meu bom Deus, que todos os lugares que Deus enviou a mim e a minha família para a gente ir,
foi pelo um propósito dele. Glória a Deus por isso. E eu sei que todo lugar que Deus nos enviou para ir, pelo um propósito, Deus está trabalhando ao favor dessas pessoas que a gente falou de Deus para elas. E eu tenho certeza que aqueles que ouviu e botou em prática, ou está botando em prática, Deus vai fazer grandes coisas. Porque as idas do servo de Deus em certo lugar não é em vão, não é por acaso. Deus não nos tira da nossa casa para ir para a casa de alguém se não tem um propósito. Quando Deus nos envia para determinado lugar, para determinada casa, para determinada família, é porque Ele tem um propósito naquilo. Ele tem algo para fazer na vida daquelas pessoas que Ele nos enviou. E coisas grandes vão acontecer. Mudança já está acontecendo. Vidas já estão sendo mudadas pelo poder de Deus, pelo trabalhar de Deus. Eu tenho visto pessoas aonde Deus enviou a mim e a minha família para determinado propósito dele. Eu estou vendo o trabalhar de Deus na vida delas. Porque elas ouviram de Deus e estavam colocando em prática. Não desperdiçou, não jogou fora o que ouviu da parte de Deus. E aquelas que Deus nos enviou e a gente falou de Deus para ela, e ela emprestou a boca ao inimigo para se levantar contra nós, ela está lá do mesmo jeito, porque ela não deu ouvido à palavra de Deus, porque ela olhou para quem estava falando, ela não olhou o que estava saindo da boca de quem estava falando, que foi de Deus. Ela preferiu olhar para quem estava falando, não para o que Deus estava falando. E perdeu. E perdeu. Porque deu brecha o inimigo entrar, usar a boca, e perdeu de receber de Deus ali naquela hora, naquele momento. Infelizmente, tem pessoas assim, meus irmãos. Tem pessoas assim, que ouvem de Deus, Deus está falando, Deus está ensinando e joga a palavra fora. Essa daí perde, infelizmente. E é muito triste quando Deus tem algo na vida daquela pessoa, que Deus dá a palavra, que Deus dá uma direção, que Deus está falando ali como fazer, e ela joga fora. Então ela não vai ter mais nada de ninguém. Se de Deus ela jogou fora, ainda mais de outras pessoas, o que é que ela vai ganhar? Se o que Deus tinha para ela ali era maravilhoso. Mas eu, meu irmão, eu estou atenta à palavra de Deus. Ainda assim que eu conheço um pouquinho da palavra de Deus, ainda assim que Deus fala um pouquinho comigo, ainda assim que eu tenho uma intimidadezinha com o Senhor, eu sou humilde para ouvir, para receber da parte de Deus. E eu sou muito grata àqueles que Deus usa para falar comigo, aqueles que Deus usa para mim passar recado, para se revelar para mim. Eu só tenho que agradecer a Deus, primeiramente, e o vaso que Ele usou, porque toda a honra, toda a glória é de Deus. A boca não é da gente, a boca é de Deus. Ele usa quando Ele quiser, na hora que Ele quiser. A gente só empresta a nossa boca para o Senhor, para Deus usar na hora que Ele quiser, falar o que Ele quiser. Eu sou uma filha obediente. Eu escuto de Deus. E se Deus falar assim, é desse jeito, é desse jeito. Porque quando Deus fala, está falado. E eu não vou questionar as coisas de Deus. Se eu não entender, se eu não tiver confirmação ali que foi de Deus, eu oro em cima. Eu pergunto a Deus novamente. Mas eu não vou abrir a minha boca para perder a bênção que Deus está me dando ali, por falta de sabedoria. Né, meus irmãos? Glória a Deus. Fique atento o que Deus está falando.
Que Jesus abençoe.